Olá a todos, como é que vocês estão? Hoje vou trazer-vos a minha opinião do livro A Palavra que Resta, de Stênio Gardel. Falando um pouco do livro, esta é uma edição da Dom Quixote, Grupo Leia, e Stênio Gardel é um autor brasileiro. E o que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Este livro conta a história de Raimundo Gaudêncio, um homem de 70 anos, que tem uma carta guardada há mais de 50 anos, nunca lida. E porquê é que ele nunca leu esta carta? Porque ele é analfabeto. Porque o pai, ele vivia na roça, com a família, e o pai sempre lhe disse que ele não precisava de estudar. Que a vida dele era na roça, que era ajudá-lo na terra, e sempre achou que ele não deveria estudar. E é aos 70 anos que ele decide aprender a ler e a escrever. E quem é que lhe escreveu esta carta? Esta carta foi escrita por Cícero. Cícero era, digamos, o seu amor impossível, o seu amor proibido. Que, quando Gaudêncio precisa de abandonar o lar por circunstâncias familiares, Cícero envia-lhe uma carta pela irmã de Gaudêncio. Ela entrega-lhe esta carta, ele nunca teve a oportunidade de a ler e guardou-a durante mais de 50 anos. O autor leva-nos ao passado de Raimundo, vai contando toda a sua história, vai também para além do passado de Raimundo, que nos ajuda a perceber o simbolismo de coisas que ele desconhece e que mais tarde acaba a perceber o porquê de existirem aqueles símbolos em determinados locais. Não é uma história fácil, a de Gaudêncio. Ele teve uma vida bastante difícil, uma vida de violência, de autodescoberta, de aceitação e de luta para talvez conseguir sobreviver naquela que era o seu contexto. Confesso que inicialmente a escrita do autor não foi muito fácil para mim. Primeiro porque tem muitas expressões que eu desconhecia totalmente, expressões brasileiras, expressões do contexto dele, e o autor entrega-nos esta história, toda esta obra, com uma escrita que eu considero uma escrita poética, que nos leva a vários momentos da história, da linha do tempo, de uma forma muito rápida, sem que o leitor esteja a contar. E isso ao início fez-me voltar várias vezes atrás para tentar perceber aquilo que estava a acontecer. Assim que entrei no ritmo de leitura, li a obra rapidamente e posso dizer que foi uma obra que me tocou, e ouvir certas coisas que ele ouviu, de certa forma fizeram-me voltar um pouco atrás também na minha vida, na minha autodescoberta e da forma como certos assuntos da minha identidade foram tratados também. Graficamente, a capa, apesar desta capa ser efetivamente bonita, acho mais interessante a capa original da edição brasileira. Gaudêncio, esta personagem foi extremamente corajosa por tudo o que passou, por toda a batalha que teve durante toda a vida e que teve até ao final do livro, e que certamente depois no seu mundo continua a ter que batalhar ainda mais. Isto é uma história que vou levar para a minha vida e que este é um dos meus favoritos. E este livro eu dei 5 estrelas. E vou aproveitar que o autor vem à Feira do Livro de Aveiro para poder comentar, para poder falar com ele em relação ao livro. E fica aqui a sugestão de leitura, espero que tenham gostado e até à próxima.